que vocês acham? Já vai começando? Espera chegar mais uma galera? Deve ter mais uma galera para chegar ainda, não sei. Se vocês já quiserem ir. Não, então vamos esperar um pouquinho aí. A gente espera mais o povo chegar, a aula é curtinha e a gente já dá andamento aí. Mas vai ser de boa. Hoje parece que tem menos pessoas aqui. Começando, será que a galera já desistiu e foi pro espanhol? Ou tá assim em todas as aulas? Eu não sei. Eu não tenho vindo em muitas aulas, na verdade. Então não sei como que tá o pessoal. Ah, entendi. Vamos ver, vamos esperar mais uns minutinhos aí se a galera aparecer, bom, se não, a aula vai estar gravada e eles assistem a gravação depois. Eu acho que se tu quiser, você já pode começar. Mesmo assim. Ah, então vamos começar. A galera entra aí no caminho e tal. E às vezes, sei lá, deu preguiça, a galera vai querer assistir gravada. Não sei. Mas então vamos começar aí. Boa noite, galera. A aula nossa hoje é sobre artigos, né? Então é bem tranquilo, acho que todo mundo já conhece aí. Eu acho que não vai ser muita novidade para ninguém, é só importante que tem algumas regrinhas para uso de artigo e tal, a gente vai ver certinho para ver quando que usa qual, as definições de artigo definido e indefinido. É basicamente assim, as definições são iguais de português, mas em inglês as palavras são diferentes e a aplicação é diferente, flexão. A gente vai ver isso e todo mundo já conhece aí.
e é bem tranquilo. Acho que pode ser novo aí são as regras mesmo de quando usar um, quando usar outro, e quando omite artigo e tal, que é um pouco diferente na língua inglesa, mas é bem tranquilo. Vamos aí começar aí com algumas gracinhas aí, alguns memes para vocês não darem risada aí na casa de vocês. Quando a aula era presencial era mais legal, né? Que eu via a cara de decepção, agora não dá para ver. Mas beleza. Vamos aí? Ah, é, galera, vocês comentarem um kkk aí, que nem acabaram de comentar, eu fico feliz, assim, eu me sinto bem. Então, é isso aí. É, foi mal, eu tenho um gosto muito ruim de piada. E eu não consigo ficar sem colocar. Então, vocês têm que aguentar a piada bosta mesmo. Mas vamos aí. Eu vou recomendar um filme para vocês aí, assistirem legendado, para enriquecer o vocabulário de vocês, tudo mais assim. Chama Inception em inglês, e em português ele tem o título de A Origem, né? E aí tem um trechinho do filme. O filme é muito louco, assim, meio difícil de entender no início, mas depois fica legal. Não é nada também, é muito cult, não. É só, é de boa, é ainda divertido. Tem aqueles filmes que a galera bota que você não consegue entender porra nenhuma, hora nenhuma, e aí fala que é bom porque é cult. Não, isso é da hora mesmo. Beleza? Então, ó, tem outra. Essa frase, se alguém tiver alguma dúvida aí no que está escrito na frase, eu vou ter o prazer aí da gente ler ela junto. Algum vocabulário, alguma coisa. Então, uma plaquinha que tem na rua aí, que fala Nobody exists on a purpose, nobody belongs anywhere, everybody's gonna die. Come have a beer. Então ele fala, tipo, ninguém existe por algum propósito, ninguém pertence a lugar nenhum, todo mundo vai morrer. Vamos tomar uma cerveja. Tipo. e é da hora essa frase de um desenho que chama Rick and Morty. Não sei se vocês já assistiram. É legal. E ele tem uma perspectiva bem nihilista, assim, que nega tudo nesse esquema. E de crise existencial, assim, da galera, mas é muito interessante. Aí eu sugiro vocês assistirem também. Então, bora começar a aula aí. É nóis. Vamos lá. Vamos lá. Artigos. O que são os artigos? Ou articles, né? Em inglês. O artigo é a palavra que ela vai preceder o substantivo. Ela vai aparecer antes do substantivo. Ela tem alguma função? Tem. De definir ou indefinir o substantivo. Como assim definir ou indefinir? É basicamente falar se ele é único ou generalizado, assim por dizer. É o nosso a ou o, quando você vai especificar alguma coisa, ou que você vai simplesmente generalizar, pode ser qualquer um, né? Aqui no português nós temos, por exemplo, sei lá, a garrafa d'água. Você está querendo falar uma garrafa d'água específica, provavelmente, que você está olhando para ela, está na sua mão, alguma coisa. Se você quiser falar uma garrafa d'água, serve para qualquer uma garrafa d'água, geral. Isso é assim no português, no inglês é a mesma coisa. O que muda do inglês e do português? No inglês é mais fácil. Por quê? Porque dos definidos, a gente só tem uma palavra, tanto para masculino, quanto para feminino, quanto para singular, quanto para plural. É sempre o the. O que vai mudar é a entonação, que a gente vai ver. Que pode ser the ou the, depende da palavra. E o indefinido só tem duas, o a e o n. Os dois significam a mesma coisa, pode ser tanto um ou uma. O que vai mudar, assim, é
A diferença do A para o N é a palavra que vem seguinte. Se ela começar com uma consoante, a gente usa o A. Se ela começar com uma vogal, a gente usa o N. Por quê? Única e exclusivamente questão de sonoridade, para soar bem. Então, por exemplo, você não fala I ate a apple, ou a apple. Fica estranho. Você fala I ate an apple. Ele soa mais fluido, assim. E, por exemplo, se eu for falar I ate a banana, aí sai de boa, porque começa com consoante. Não seria necessário I ate an banana, não existe. Então, esse N, ele surge aí meio que para poder deixar mais fluida a frase e o artigo não meio que deixar zoado, assim. É puramente questão mesmo de linguística aí. Então, beleza. Tranquilo aí? Ficou claro? Alguém não conhecia? Alguém... De boa, então, vou seguir. Então, de conceito, a aula é basicamente isso, tá ligado? É bem de boa, a gente só vai ver umas aplicações aí, fazer uns exercícios, tudo na paz. Mas é bem de boa mesmo. Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouco mais sobre os artigos definidos. Beleza, nós utilizamos quando a gente conhece o nome que acompanha o substantivo. Como assim? A gente é um artigo definido, a gente está definindo. Então, a gente está falando de alguma coisa específica, de alguma coisa que a gente conhece. A gente não está generalizando. Quando você define, você fala qual é, assim por dizer. Você especifica, assim, dá para falar. Então, ele só possui uma forma, tanto para masculino como para feminino, para singular e para plural, que nem a gente falou. E nós temos algum exemplo aí. The boy, the girl, the board, the piano, the book. Todos eles, mesma forma que se escreve. O que a gente pode ter é que, em alguns casos, a gente oculta esse artigo. A gente não o usa na frase. Por exemplo, você quer falar de uma pessoa específica. Mas quando é nome próprio, assim, de alguma pessoa, você oculta o artigo, você não precisa usá-lo. Então, por exemplo, eu quero falar, sei lá, o Gabriel roubou pão na casa do João, sei lá. Tô inspirado mal hoje. Então, em vez de eu falar The Gabriel para o Gabriel, que nem a gente fala no português, a gente simplesmente fala Gabriel stole bread on John's house, sei lá, uma coisa assim. Entendeu? Antes de nome, então, de pessoa, a gente costuma ocultar o the. Tem alguns casos que a gente oculta, mas quando a gente coloca ele, ele tá sempre do mesmo jeito. Beleza? A gente vai ver certinho quando que oculta e quando não oculta. Beleza? Pode seguir? Sem mistério até agora, né? Vamos para a próxima aqui, então. Vamos lá. Quando o artigo deve ser usado? Antes de nome de instrumentos musicais, é o nome de família. Temos o exemplo aí, por exemplo, de piano, que já tinha usado. Todo instrumento musical, antes você vai sempre preceder ele com artigo. Nome de família. Apesar de nome de família ser um nome próprio, não é um nome, mas não é um nome de pessoa que nem a gente estava pensando. Ele é um nome, assim, nome de família, ele é diferente, assim. Então, você quer falar, por exemplo, não sei, por exemplo aí, The Kennedys, os Kennedys. Você quer mencionar, especificar a família inteira, então você usa o artigo D. Tem muito em série aí, sei lá, quando você vai usar, sei lá, você tá assistindo Friends, aí tem o Chandler e a Mônica, e aí They Are The Beans. Então, é muito comum para quando é o nome de família, você fala pelo sobrenome, e aí você usa o artigo de antes. Acho que isso não é mistério para ninguém. Outra situação aí que a gente vai usar o artigo de antes de nome de oceano, mar, ilha, rio, montanha, país, hotel, cinema, teatro, trens e navios. Parece muita coisa, mas quando você vê, você fica sonoro, você vai ver que pede, assim. Então, eu quero falar, por exemplo, aí, do Oceano Pacífico. Você fala The Pacific. Nome de país. Nome de país é mais quando ele é composto. Por exemplo, se fosse a Inglaterra, você não fala The England,
você fala só England, sem o artigo, ela não pede. Mas quando o nome de país é composto, por exemplo, The United States, aí ele pede o artigo. A mesma coisa. Inglaterra, por exemplo, e aí você quer falar do Reino Unido, então você fala The United Kingdom, essas coisas. Para quando é um nome composto, você usa o The. Mas, por exemplo, para Brasil, aqui a gente simplesmente usa Brasil. Então é uma exceção que não está falando, é uma regrinha que não está falando aí, mas é bem tranquila também de ver. Antes de representante de uma classe ou espécie, por exemplo, the poor, você quer falar sobre as pessoas pobres, ou the rich, as pessoas ricas. Você quer especificar por alguma classe, você coloca o artigo definido. E antes de um substantivo único na espécie, aí, como, por exemplo, nós temos esses astros aí, the Earth, the Sun. Quando só existe um do que você está falando, você coloca o the para definir. Vamos lá. Quando o artigo pode ser omitido? Antes de nomes próprios, que nem a gente tinha falado, por exemplo, Beth, que é um nome de pessoa normal. Antes de nomes de línguas, por exemplo, English, português. Antes de nome de matéria, de escola, de ciência, de língua, a gente sempre omite também. Então, por exemplo, Geography is a subject that Ciro doesn't get very well. Por exemplo, geografia é uma matéria que o Ciro não entende muita coisa. Você vê que a gente não usa o artigo de. Então, para nome de matéria, assim, de ciência, a gente consegue omitir. Antes de pronomes possessivos, por exemplo, os pronomes que indicam posse aí, da aula que a gente teve há 2 semanas atrás, a gente omite ele. Então, eu quero falar nosso vestido, eu falo our dress, não the our dress. Eu quero falar, por exemplo, a casa deles, their house. E no português a gente fala a casa deles, mas no inglês a gente omite o artigo definido e fala simplesmente their house, not their house. Não existe isso. Até sou estranho aí. Outra situação em que nós vamos omitir, antes de alguns substantivos não especiais aí, mas que indicam algum lugar, quando usado para o propósito original, né? Então, por exemplo, I go to church. Você não fala I go to the church, I go to church. Simplesmente você omite ele. I go to school, mesma coisa. Você não precisa colocar aí na língua inglesa porque são substantivos clássicos aí que indicam lugar que tem um propósito. Se você está usando ele para o propósito original, você não precisa colocar. Uma exceção seria quando você quer especificar bem a escola aí, você falaria, por exemplo, the school I'm going to is on Fifth Avenue. Sei lá, a escola que eu estou indo é na Quinta Avenida. Então, você está especificando bem, e aí você fala que você usa o the. Mas quando você simplesmente está indo para a escola, está só indo para esse lugar aí especial, que você vai todo dia, assim, que é considerado padrão para você, no propósito original, você omite o artigo. Tem uma pergunta aqui da Letícia, mas se eu quiser usar, eu posso? Antes de país? Não, antes de país com nome, com substantivo simples, por exemplo, Brasil, normalmente não se usa. Não é muito usado the Brasil, por exemplo. De Argentina, a gente é bem comum omitir. Talvez na língua escrita possa ser usado, eu não sei, mas eu tenho certeza que na língua falada sempre se omite. Eu acho que o certo é só omitindo mesmo. Não pode usar. Beleza, podemos passar? Teve alguma dificuldade aí? Alguma coisa não ficou clara? Você vê que parece ser muita regra, mas quando você vai pegando na prática, assim, quando você lê a frase, você já percebe o que pede artigo e o que não pede, às vezes pela vivência de você já conhecer, às vezes porque sou estranho mesmo, alguma coisa assim. Podemos seguir, então? Podemos? Vamos seguir. Vamos seguir. Se há alguma dúvida aí, vocês falam. Beleza. Vou começar aí com os artigos indefinidos agora.
Os indefinidos são usados exatamente no sentido oposto do definido. Enquanto o definido você quer especificar, você quer falar de algum que você conhece, no indefinido você quer generalizar. Falar como se fosse qualquer um, falar... generalizar a palavra. Você não sabe qual é, quem é, você não conhece. E aí nós temos duas formas, né? A forma do a e o an. Os dois têm o mesmo significado sempre. A única diferença é que o a você usa quando começa antes de consoante, ou quando precede uma palavra que começa com consoante, e o an quando precede uma palavra que começa com vogal. Puramente por questão sonora. Então, nós temos aí, por exemplo, a banana, a house, a friend, a teacher, a shirt. Tudo tranquilo, uso a. Galera, tem uma coisa aí também que é uma exceção. O H, no inglês, ele às vezes tem um som meio que de R, né? Que nem a gente pode perceber, por exemplo, a house, mas às vezes ele tem um som meio ocultado. Como é puramente uma questão sonora, às vezes você pode usar o N antes de uma palavra que começa com H, se ela tiver. Quer ver? Deixa eu ver se tem um exemplo na minha cabeça aí. Não veio assim, mas pensa na questão sonora, assim, meio, às vezes eu tenho uma palavra que começa com uma consoante, mas ela tem um som de vogal, você pode utilizar o N mesmo para poder acompanhar a questão sonora. Vamos lá, como exemplo do N, aí nós temos an apple, an orange, an egg, an umbrella. Então, umbrella aí, mas era para ter um M aí, umbrella. Beleza? Todo mundo sabe o que é tudo aí? Maçã, laranja, ovo e guarda-chuva. Podemos seguir? Vou entender isso como um sim. Fechou, vamos seguir. Vamos lá. Já é basicamente isso. Já temos uns exercícios aí agora para vocês fazerem. Vou dar uns 5 minutinhos, aí a gente corrige junto. Qualquer dúvida de vocabulário, de qualquer coisa na frase, a gente vai conversando e ver se ficou bem claro aí. Se tiver esquecido alguma coisa nas regrinhas aí, a gente pode perguntar que a gente vai fazendo aí. Mas é bem tranquilo. Dá uns 5 minutos aí pra galera fazer, beleza? Quando a gente puder corrigir, vocês dão um salve aí, que aí a gente já começa. Tem alguns comentários para fazer nesse exercício, e aí a gente faz aí para
deixar claro algumas situações específicas. E aí, podemos corrigir? Podemos? Vocês que mandam aí. Fechou, então vamos corrigir aí. Vamos começar aqui com essa primeira. Vamos lá. Tanana calculator machine he showed us have tanana intricate mechanism. Ok. Vamos lá. Calculator machine seria calculadora, né? E aí está especificando que foi exatamente aquele que mostrou para gente. Então, se está especificando, está definindo. Então, nós vamos ter aí que the calculator machine he showed us have an intricate mechanism. Por quê? Então, está especificando o D, qual que é a calculadora, qual calculadora, né? Não é uma qualquer, é a que ele mostrou para gente, e ela tem um mecanismo intricate, significa complexo, assim, delicado, nesse sentido. Então, nós temos um artigo definido, porque a calculadora está sendo especificada, e o mecanismo delicado aí, complexo, ele é geral, é um que nem falaria no português mesmo. Nessa segunda frase aí, nós temos aí, the watches that they build in Switzerland have a high reputation. Beleza. Então, mesma coisa aí. Por que a gente usa o the antes de watches? Por que a gente usa o the antes de watches? Porque a gente está especificando qual que é o relógio. Quais são os relógios? Os relógios que eles constroem na Suíça. Entendeu? E aí, have a high reputation, eles têm uma reputação alta. Daria para omitir também o A e falar have high reputation. Daria o mesmo sentido, assim, não teria problema, né? Você falar tanto have a high reputation, tem uma reputação alta, ou então falar tem reputação alta. Aí, nesse caso, poderia ser omitido também. Nessa terceira aí, the Rhine is the longest river in Germany. Então, nós lembramos que antes de nome de rio, a gente tem que usar o the. Por isso, the Rhine is the longest river in Germany. Como você está especificando que é o maior rio, você usa o the antes de longest. E aí, Germany, como é um país de nome simples, não é de nome composto, a gente não usa o the, a gente omite. Então, the Rhine is the longest river in Germany. Mais nada. Tranquilo? Nessa penúltima aí, nós temos uma questão que caiu na Unip. It's an honor to meet a young lady from Sweden. Beleza, nessa aí tem bastante caso interessante. Tem aquele caso que eu tinha comentado com vocês. Porque an honor se começa com H. E H é uma consoante.
Porque nessa palavra, o H ele é mudo. É que nem a maioria das palavras começam com H no português. Você não ouve ele, então você usa o it's an honor normalmente, porque com H mudo. É o que eu falei, é puramente uma questão de sonoridade. Então nós temos aí, it's an honor to meet a young lady from Sweden. Então por que antes de young não seria an young lady? Porque nós não percebemos, mas a sonoridade original do Y, que nem tem na palavra young, ela é como se fosse uma. Ela soa como consoante. A gente não percebe, porque a gente não está acostumado com o Y na língua portuguesa. Mas as pessoas nativas aí, nativas falantes de inglês, elas entendem uma diferencinha entre o Y e o I quando você fala. Esse young seria meio. Eu não sei dizer como certinho, mas ele tem uma diferença, ele é realmente considerado consoante, que é como se tivesse. É como se você puxasse com um Rzinho na garganta, assim, a Young Lady from Sweden. Então, quando é Y, o Y ele tem uma sonoridade consoante mesmo, e aí você usa o A normalmente. O H, nesse caso, de honor, ele tá mudo, ele tá com a sonoridade vocal, por isso que a gente usa o N. Por isso fica aí, it's an honor to meet a young lady from Sweden. No caso aí da Suécia, a mesma coisa da Alemanha, país com nome simples, não pede o artigo. Por último, nós temos aí a jealous husband is an unpredictable man. Então nós estamos falando aí que um marido ciumento é um homem imprevisível. É bem geral, ele está generalizando. Qualquer marido ciumento vai ser um homem imprevisível. É bem geral e não tem problema aí. Tranquilo? Alguma dúvida aí? Ficou claro essa questão da exceção nessa penúltima aí? Deu para entender? Podemos seguir? Podemos? Manda um salve aí se puder. Ou a dúvida aí que a gente explica. Então vamos seguir aí. Qualquer coisa vocês avisam que a gente para, volta, qualquer coisa, a aula é tranquila hoje. É para isso mesmo. Vamos lá. Mais alguns exercícios aí, mas vou dar mais uns minutinhos para fazer. É a mesma coisa. Completar com o artigo aí, omitindo se precisa. E vamos lá. Quando vocês tiverem terminado aí de fazer, é só falar que a gente corrige, galera.
E aí, podemos corrigir, galera? O que vocês acham? Vamos corrigir? Então, fechou, vamos lá. Nessa primeira aí, nós temos Dumb Artists Write Dumb Songs. Você quer falar, artistas bobos escrevem músicas bobas. Nós ocultamos o artigo aí, não por uma regra específica, porque é um caso bem geral, assim. Nós ocultaríamos também em português, assim, artistas bobos escrevem músicas bobas. Não tem muito perceptível aí no feeling mesmo. Vamos lá, a segunda. The people we love are the ones that make the greatest memes. Você vê que em todas aí a gente pede o artigo, você está falando as pessoas que nós amamos são aquelas que fazem os melhores memes. Então, de qualquer jeito, nós estamos especificando o tempo todo. Primeiro a gente especifica pessoas, porque são especificamente as que nós amamos. Depois nós estamos especificando que são aquelas, né, the ones. E aí especifica depois que fazem os melhores memes, beleza? No próximo aí nós temos a smart person is usually smart enough not to give a damn to the stupid things politicians say. Ou seja, uma pessoa inteligente, normalmente inteligente, esperta o suficiente para não se importar com as coisas estúpidas que políticos dizem. Então você vê que está generalizando, pode ser qualquer pessoa. E nós não estamos definindo quem é certinho, não necessariamente nós conhecemos. Na próxima nós temos aí The men who robbed me were wearing ties. They were really well-dressed thieves. Beleza, nós estamos definindo quais homens são aqueles que me roubaram. Então, the men who robbed me were wearing ties. They were really well-dressed thieves. Beleza. Na próxima aí, tanana, beer drinking man is tanana man you can trust. Não está sendo generalizado nada, ou seja, não está sendo generalizado, não está sendo definido, está tudo no caso geral, ou seja, a beer drinking man is a man you can trust. Um homem que toma cerveja é um homem que você pode confiar. Legal. E por último aí nós temos never trust a man who doesn't do the right ritual to eat chocolate turtles. They belong to the kind of person we should avoid. Aí nós temos um caso interessante, né? Então, never trust a man. Então, nunca confie num homem, qualquer um, generalizado, né? Que não faz o ritual correto de comer tartaruga de chocolate, tortuguitas. Tem o ritual, né? De comer a cabeça, depois o corpo. Certinho. E aí fala, they belong to the kind of people we should avoid. Então, eles pertencem ao tipo de pessoa que nós podemos evitar. Aí tá D/A, porque pode-se falar também que eles pertencem a um tipo de pessoa que você pode evitar. Nesse caso, vai meio que na interpretação aí. Se você quer falar de um tipo específico, definir, seria the kind of people you should avoid. Às vezes é só um dos muitos tipos de pessoa que você deve evitar. Então, nos dois dá para ser usado, apesar deles não terem exatamente o mesmo sentido. Aí precisaria de um contexto para saber qual que é o certinho, por isso que colocamos aí o D/A. Beleza? Podemos passar? Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Alguma dúvida? Sim, não. Beleza. Vamos passar então. É isso aí. Agora nós vamos fazer alguns exercícios para o Enem. Eu não lembro quais que eu já passei, quais que eu ainda não passei. A Isabela pode ter passado algum que eu tenha repetido. Tem alguns, se vocês já tiverem feito e não quiserem fazer de novo, a gente pula aí. Tem alguns aí. E de artigo é só isso. Eu acho que não tinha nenhum mistério aí. O mais importante são aquelas regrinhas de quando omite, quando não omite. E é muito
a prática você pega aí e fica muito perspectível. Às vezes você nem sabe qual a regra, mas você sabe falar certinho onde faz tal coisa pela vivência de ouvir e tal. Por isso que é importante ver filme, ler algumas coisas em inglês também, e fica meio que no automático. Você fica inserido na cultura e pega. Beleza? Então vamos fazer essa questão aí, vou dar uns minutos e a gente corrige ela juntos. Beleza? E aí, podemos corrigir? Tá tranquilo? Vamos lá, vamos corrigir essa primeira aí. Vocês querem que leia o texto, alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Ou a gente pode só ver qual é a resposta, falar aí? Tá, a princípio eu vou ler aqui os tópicos, a gente vai ver a resposta aí. E se surgir alguma dúvida, vocês comentam aí. Beleza? Então vamos lá. J.K. Rowling se tornou famosa por seus livros sobre o bruxo Harry Potter e suas aventuras adaptadas para o cinema. Esse texto, que aborda a trajetória da escritora britânica, tem por objetivo a letra D. Informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos. Então, já começa na primeira frase ali do texto falando isso, né? Author J.K. Rowling has announced plans to publish her first novel for adults, which will be very different from the Harry Potter books she's famous for. Então, a autora J.K. Rowling anunciou planos de publicar sua primeira novela para adultos, que vai ser bem diferente dos livros de Harry Potter que ela é conhecida por. Então, não tem nada a ver que Harry Potter vai ser adaptado para o público adulto, não. Ela vai escrever uma outra novela diferente. Não, o intuito não é divulgar a publicação desse romance novo, inteiramente para adultos. Você não está divulgando, você está só informando mesmo. Na letra C não pode ser também, porque não tem nada a ver com promover a editora que vai publicar. Ele comenta as editoras, mas chega a comentar ali que ela comenta a editora que publicou Harry Potter e aí e fala que vai
publicar com uma outra agora, né? Isso. Mas não é o intuito do texto anunciar qual promover a nova editora. Não, não tem nada a ver. E na letra E não pode ser porque não vai anunciar nenhum livro novo da série Harry Potter. Simplesmente Harry Potter só está mencionando porque foi a novela que deixou ela famosa, né? E aí fala isso no texto. Mas o mais importante é falar que ela vai escrever uma nova série de novelas para o público adulto. Beleza? Vamos para a próxima aí. Essa aí é de uma música do Bob, da hora também. E vocês fazem, comenta aí a resposta e a gente corrige também. É rapidinho. E aí, galera, podemos corrigir? Todo mundo já fez?
Então vamos lá. Vocês querem que leia o texto, alguma coisa? Já pode ir direto para as alternativas? É um texto interessante esse aí, da música. Então vamos lá, vamos ler. O nome aí, War, né? Guerra. Então ele começa falando: Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned, everywhere is war, me say war. Então, até que a filosofia que julga uma raça superior e outra inferior esteja permanentemente desacreditada e abandonada, em todo lugar haverá guerra. E ele fala, eu digo guerra. That until there's no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is no more significant than the color of his eyes, me say war. Ele fala que até que não haja uma primeira classe e uma segunda classe de cidadãos de qualquer nação, até que a cor dos olhos a cor da pele de um homem não tem mais significância. Calma. Até que a cor da pele de um homem não tenha mais significância do que a cor dos seus olhos, eu digo guerra. And until the inable and unhappy regimes that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage have been toppled, utterly destroyed, well, everywhere there's war, me say war. Então ele fala. E até que os inobres aí, não nobres e infelizes regimes que mantêm nossos irmãos Angola, Moçambique e África do Sul em regime subhumano sejam totalmente destruídas, bem, haverá guerra em todo lugar. Eu digo guerra. E ele fala, war in East, war in West, war up North, war down South. Então ele fala, guerra no leste, guerra no oeste, guerra no norte, guerra no sul. War, war, rumors of war. Então, guerra, guerra, rumores de guerra. And until that day, the African continent will not know peace. Ele até esse dia, o continente africano não conhecerá paz. We Africans will find it necessary. Então, necessary. Então nós africanos iremos lutar, nós achamos isso necessário. And we know we shall win, as we're confident in the victory. Então, e nós sabemos que vamos ganhar, porque somos confiantes na vitória. Beleza. Beleza? Da hora essa música. Ouçam depois aí. Então, Bob Marley foi um artista popular e atraiu muitos fãs com suas canções. Ciente de sua influência social na música War, o cantor utiliza de sua arte para alertar sobre... Galera, letra B. A persistência da guerra enquanto houver as diferenças raciais e sociais. Ele pega nessa pegada aí, nesse negócio, ao longo de toda a música, né? Você fala aí que até que a filosofia que julga uma raça superior e outra inferior não for totalmente desacreditada, vai haver guerra. Então ele fala que a guerra continua enquanto houver diferenças raciais e sociais. Raciais ele comenta na primeira e na terceira estrofe, ou na primeira estrofe e na segunda, e as sociais ele comenta mais na segunda estrofe. Então, uma coisa importante aí para a gente ver, tem diferença racial e social que ele comenta aí, como motivo da persistência da guerra. E é isso que é o principal motivo aí de alerta da música. Não tem nada a ver com ele falar da inércia do continente africano, até porque no final ele fala que nós vamos lutar, nós achamos necessário e nós vamos ganhar, nós estamos confiantes na vitória. Então não tem inércia nenhuma. Ele não fala das diferenças culturais entre os países africanos, ele não menciona assim, a diferença entre um para o outro. Também não fala nada da discrepância social entre os moçambicanos e os angolanos. Ele cita como dois regimes infelizes que estão lá.
E não tem nada a ver com uma fragilidade, que alertar a fragilidade das diferenças raciais e sociais como justificativo para o início de uma guerra. Não, não tem nada a ver com fragilidade das diferenças sociais e raciais. Ele quer simplesmente falar que a guerra persiste enquanto houver essas diferenças aí. Beleza? Tranquilo? Podemos seguir? Alguma parte do texto que não ficou clara? Então vamos seguir. Vamos seguir aí, então. Vamos lá, mais uma aí. E aí, galera, podemos corrigir? Pode seguir aí? Então vamos aí. Beleza. Quer que leia o texto ou já vai direto nas alternativas? Então vamos ler o texto aí. After prison blaze kills hundreds in Honduras, UN warns on overcrowding. Warns on overcrowding. Então, depois que um incêndio na prisão mata centenas em Honduras, as Nações Unidas, né, UN, avisa sobre superlotação. Então, 15 February 2012. A United Nations human rights official today called on Latin American countries to tackle the problem of prison overcrowding in the wake of an overnight fire at a jail in Honduras that killed hundreds of inmates. Então, um oficial de direitos humanos da ONU, né,
Hoje chamou. Hoje fez um chamado para atacar o problema da superlotação nas prisões da América Latina, por causa, né, de um incêndio durante a noite numa prisão em Honduras que matou centenas de detentos. More than 300 prisoners are reported to have died in the blaze at the prison, located north of the capital, Tegucigalpa, with dozens of others still missing and presumed dead. Então, mais de 300 prisioneiros foram reportados como mortos, né, no incêndio na prisão localizada ao norte da capital, Tegucigalpa. Eu não sei como é que fala isso. Com dezenas de outros ainda faltando e presumidos mortos. Antonio Maldonado, Human Rights Advisor for the UN system in Honduras, told UN Radio today that overcrowding may have contributed to the death toll. Então ele fala que Antônio Maldonado, né, conselheiro de direitos humanos da ONU, em Honduras, avisou a rádio da ONU que a superlotação pode ter contribuído para o tanto de mortes. But we have to wait until a thorough investigation is conducted so we can reach a precise cause. Então, mas nós temos que esperar até que uma investigação seja conduzida para que a gente possa dar a causa precisa. But of course, there's still a problem of overcrowding in prison system, not only in this country, but also in many other prisons in Latin America. Então ele fala, mas é claro que há um problema de superlotação no sistema prisional, não apenas nesse país, mas em vários outros da América Latina. Beleza? Nesse caso aí, os noticiários destacam acontecimentos diários, que são veiculados em jornal impresso, rádio, televisão e internet. Nesse texto, o acontecimento reportado é a... Qual é o acontecimento reportado? Nós vamos focar na pergunta aí. O que ele reporta? Que ele fala bastante coisa que tem nas alternativas. Mas o que é reportado de fato é a ocorrência do incêndio. Então, por que não pode saber? Ele fala da superlotação, da questão da superlotação em outros presídios. Mas o acontecimento reportado, que é o que ele está perguntando, apesar dele falar também da B, é esse incêndio específico. Então é só ver o título da notícia. After prison blaze kills hundreds in Honduras, UN warns on overcrowding. Então, é isso aí. A C não pode ser porque não tem nada a ver. Investigação da morte de um oficial das Nações Unidas em visita a presídio, não. Conclusão de relatório sobre morte de mais de 300. Não teve conclusão de relatório aí. Ele até fala que tem que esperar. E a E não pode ser porque causa da morte de 12 detentos em um presídio superlotado. Não tem nada a ver também. Beleza? Tranquilo? A gente sempre tem que ficar atento ao que ele está perguntando. Então, por mais, às vezes, tudo que está falando nas alternativas tem no texto, mas só uma é o que ele realmente está perguntando, e nessa é o caso da letra A. Beleza? E pode ter surgido confusão, alguém pode ter achado que era B. Mas beleza, podemos seguir? A próxima? Podemos? Bora aí, então. Essa aí, vou dar 2 minutinhos aí, que ela é bem rápida.
Vamos lá, galera? Vamos lá, vou ler o texto aqui com vocês e aí a gente já decide aí. Então, no título aqui nós temos If you can't read it, why eat it? Então, se você não pode ler, por que comer? E aqui embaixo ele fala Know what you're putting in your body. If it doesn't sound like food, think twice. Many packaged and overprocessed foods and snacks are loaded with fillers and preservatives. That means less of good stuff your body needs. That means less of the good stuff your body needs. Então vamos lá. Ele está falando aí. Saiba o que você está colocando no seu corpo. Se não soar como comida, pense duas vezes. Vários pacotes, vários alimentos industrializados contém comida super processada e conteúdo cheio de aí tá preservativos, mas preservativos é coisa para preservar, eu esqueci o nome em português. Então ele significa menos coisa boa que seu corpo precisa. Então, conservante, isso, falou a palavra. Valeu, Felipe. Então, beleza. Então ele está falando aí, implementar políticas adequadas de alimentação e nutrição é uma meta prioritária em vários países do mundo. A partir da campanha If you can't eat it, why eat it? Ou If you can't read it, why eat it? Os leitores são alertados para o perigo de... Vamos lá, galera. Acessar informações equivocadas sobre a formulação química de alimentos empacotados. Não, ele não fala sobre você acessar informação equivocada. Ele não alerta ter informação errada. O que ele alerta é você consumir um alimento industrializado sem conhecer sua composição. Então ele fala, se você não consegue ler, se você não consegue entender o que está escrito ali, por que você vai comer? Ou seja, provavelmente é um produto químico zoado. Então, também não tem nada a ver incentivar a criança a ingerir grande quantidade de alimento processado e com conservante. Também não tem nada a ver criança desenvolver problema de saúde por falta de conhecimento a respeito do teor dos alimentos. E também não tem nada a ver ignorar o aumento de conservante da obesidade causada pela má alimentação. Ele nem fala de obesidade ou de desenvolvimento da criança. Beleza? Podemos seguir aí? Então vamos aí. Vamos para a próxima. Isso aí é rapidinha também. Se vocês quiserem até já... vou dar um minuto aí, a gente já faz. Podemos? Então, fechou. Vamos lá. Então, nesse texto aí, nós temos aí o anúncio falando Take your car just any place for an oil change, and you may regret it down the road. Então, ele fala, dá até para ler com aquele tom de ironia. Leve seu carro em qualquer lugar para uma troca de óleo, e você pode se arrepender na rua, né? Então, nesse texto publicitário, são usados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da. Vamos lá. É muito importante, nessa questão, ele já dá a dica de quais termos têm que ser associados aí para você ter a resposta certa, que é o any place, qualquer lugar, e o regret. Ou seja, se você levar o seu carro para trocar de óleo em qualquer lugar, você vai se arrepender. Então, por mais que pareça que tem a ver com manutenção de motor, não é. O certo é a escolha da empresa certa. Por quê?
por causa desse N-Place. O problema não é a falta de manutenção do motor e tal, ressaltar a importância. E sim é que se você levar num lugar zoado, se você não escolher a empresa certa, você vai se arrepender. Beleza? Tranquilo? Então bora para a próxima aí. Opa. Já acabei dando um spoiler aí. Vamos lá. Então vamos ler aqui essa tirinha. Tem duas amigas conversando aí, né? E aí uma fala, broken up with Jean. Eu terminei com Jean. Aí a outra, really? How could he cope with it? Então, sério, como ele pôde... Esse cope with something, cope with, ele significa a mesma coisa que você lidar com alguma coisa. Cope with é se lidar, beleza? Então, sério, como ele lidou com isso? Aí ela fala, he doesn't know yet. Twitter's down. Então ele não sabe, o Twitter tá fora. Então, nessa tirinha aí, nós temos o que a tira retrata. A e B estão iguais aí, né? Mas não tem nada a ver com desentendimento de colegas namorados. Não tem nada a ver também com os problemas tecnológicos que podem amenizar a tristeza. Não fala nada sobre amenizar a tristeza. O humor da tira é justamente a questão dele não saber, dela falar que terminou, mas o cara ainda não sabe porque ela fez pelo Twitter. Então, claramente, é a tecnologia interferindo nas relações humanas. E não pode ser também que a ex-namorada de Jim não se importa muito com ele. Dá para inferir isso, assim, porque realmente, por questão nossa, mas não tá no texto. Então, você não pode botar isso lá. Entendeu? Então, por que não é? Porque não tá no texto que ela não se importa muito com ele. Dá essa impressão? Dá. Mas o que está no texto é sagrado. O que está no texto é que mostrar que a tecnologia interferiu nessa relação. O término da relação foi por meio da tecnologia. Beleza? Vamos para a última aí. E aí já tá bom por hoje. E aí, podemos corrigir? Essa aí é bem de boa também? Então vamos corrigir aí. Nessa questão nós temos aí na foto, né, policial multando um cara com o celular na mão, e ele fala, but I wasn't texting, sir. I was surfing the net. Então ele fala, mas eu não estava mandando mensagem, né, texting. Eu estava usando a internet, surfando na internet. Então, o quadrinho mostra o quê? Que o motorista se perdeu usando o GPS no celular? Não fala nada de GPS, de estar perdido, não tem nada a ver. Que ele está pedindo informações sobre como chegar ao destino policial? Não, claramente aí
ele tá dando uma desculpa. Ele desrespeita o limite de velocidade da via? Não, também não menciona nada sobre ele ter desrespeitado a velocidade da via. Desrespeita a proibição de usar o celular ao dirigir? Sim, justamente ele falando, não estava mandando mensagem, estava usando a internet, ou seja, usando o celular ao dirigir. Opa. E na letra E, ele admite a infração e se desculpa com o policial pela infração cometida? Não. Ele está dando uma desculpinha aí para ver se ele foge, mas não cola. Beleza? Por hoje é isso, galera. Ficou alguma dúvida, alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Deu para entender? Artigo de boa, né? Sem, sem mistério. Então, beleza aí. Obrigado aí pela atenção. Até a próxima aí. Até daqui a 2 semanas. Que semana que vem é a Isabela. Tchau, tchau, galera. Abração.